E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 11 de outubro de 2023. Lembrando que amanhã nós temos uma live às 20 horas, link disponibilizado no Instagram da Trend. Hoje o índice futuro com alta de 0,55%, então um movimento aqui bem complicado hoje no intraday principalmente. Vocês verão aqui praticamente da abertura ao fechamento 300 pontos quase, então realmente um dia bem complicado de se operar. O dia todo praticamente nisso, né? Bem travado. Pelos 15 minutos, vocês veem aqui um cenário que durante algumas vezes aparentava uma venda. Então nós temos o que aqui no intraday? Pegando pelos 15 minutos, nós temos aqui que aparentava ser um oco, né? Então um ombro, cabeça, ombro nessa região, com um possível pullback aqui nesse ponto. Então aqui, de fato, aparentava que ia perder essa região. Outro motivo para isso, nós tínhamos aqui um trap nos 15 minutos. Esse candle 14 aqui tentou perder essa região, 15 superou, e um pouquinho depois esse trap foi estopado. Então quem entrou pelo trap, aqui corria o risco de um stop de 200 pontos. Acabou sendo estopado, se deixou o stop na tela, né? Mas depois aqui vocês veem que andou bem, andou cerca de 700 pontos, mas também muito complicado de operar. Hoje realmente bem complicado. Aqui nós temos esse candle 19, um candle que engolfou dois candles passados, mas depois muita sombra, muito complicado de fazer esse tipo de operação. Aqui este candle 25, olha o candle que deixa, praticamente mostrando muita força vendedora aqui, segurando aqui bem próximo à mínima dele, continua subindo. Então esse é o cenário aqui no intraday. Em relação ao tempo gráfico diário, chegou próximo aqui ao suporte dos 116, 120, ficou faltando 300 pontos, né? Então chegou próximo, continua andando. Um ponto importante, apesar do volume não ter sido tão bom hoje, seria referente aqui ao OBV, né? O OBV mostra a superação aqui desse ponto, então a princípio deve subir mais um pouco, né? Assim, eu imagino que, havendo agora a superação dessas duas médias, da 80 e da 20, deve subir um pouco mais de ênfase, levando em consideração isso. O que pode ocorrer também seria aqui um altcoin, né? Não seria assim difícil de imaginar que seja justamente esse movimento que corrija um pouco próximo a esse 116,600 para ir fazer um movimento um pouco mais forte que para o topo dessa consolidação novamente. Então, pode ser um movimento esperado. Em relação ao Ibovespa, o Ibov aqui fechou com alta de 0,27%. Então, uma alta interessante, uma alta que supera nesse ponto, apesar do volume baixo, supera aqui essa retração de 61,8% a princípio, né? Porque o que pode ocorrer amanhã, se ocorre um engolfo aqui nessa região, um engolfo de queda, que a gente já poderia deixar engatilhado amanhã, no caso na sexta, poderia deixar engatilhado aqui uma venda, né? Já começar uma operação de 61,8 nessa região. Então, interessante aguardar. É interessante que isso aqui continue essa subida, que venha testar aqui o topo novamente de 119,700. Esperar aqui para acompanhar. O OBV também interessante, então vocês veem aqui praticamente no mesmo ponto, nesse mesmo preço, e o OBV já mostrando um sinal além desse movimento. Então, seguindo esse indicador, seria a continuidade desse movimento de alta. Lembrando que há aqui um setup de venda ativado no Ibovespa, pelo semanal e pelo mensal. Então tem um trap ativado que não chegou no alvo do mensal ainda, mas pode ser que esse movimento, pode ser que esse alargamento dentro do Ibov. Então aqui vocês veem vários toques nessa região, quando parece que vai perder aqui para baixo, dá uma recuperada, vem na parte superior e tem seguido assim já há um tempo, né? Então, quem sabe busca aqui novamente o topo dessa figura gráfica. Em relação ao semanal é interessante. Então, o semanal aqui já mostra esse movimento aqui de força, né? Então, a gente olhando pelo diário parece um movimento assim mais um pouco mais travado hoje, né? Alta leve, mas vocês veem aqui pelo semanal, deixando um candle bem importante, engolfando da semana passada, faltando ainda sexta-feira. Em relação ao dólar,
O dólar passou aqui pelo suporte, né, que seria esses 5,92. Então aqui é interessante observar se faz aqui um pullback. Então esse ponto aqui é bem importante. E principalmente observar como é que vai fechar a semana. Então é importante observar como é que fica pelo semanal. Pelo semanal já parece bem feio esse movimento, né? O engolfo aqui justamente na parte superior de uma consolidação. Esse movimento aqui bem expressivo até o momento. Em relação aos ativos, o primeiro de hoje será Minerva, BIF3. Esse ativo tem brigado aqui no fundo de uma consolidação. Vou alterar um pouco aqui, eu gosto mais desse gráfico limpo. Eu tinha aqui esse suporte dos 8,2, inclusive estou com o alarme dele hoje. E eu tenho esse suporte aqui do fundo, né, que seria mais ou menos no 7,83. Caso ativasse um trap, poderia deixar aqui um sinal de compra. Então, tem brigado aqui nessa região, tem brigado aqui nesse ponto. Vocês observam vários candles, então nós temos aqui cerca de praticamente 15 dias preço travado aqui nessa região. Então, que por ser no fundo de uma figura, deixa crer que seja aqui um movimento, uma deriva, né? Aqui nesse ponto, quem sabe aí para uma retomada desse movimento em Minerva. Hoje o volume foi acima da média, volume bom. O OBV vocês veem como está bem consolidado, bem lateral. Então isso aqui mostra justamente essa consolidação presente no ativo nesse momento. Interessante observar pelo semanal. Pelo semanal segue a briga aqui nesse ponto, né? Então pensei que talvez aqui um trap, mas a princípio não. Seria importante que fechasse acima deste candle 40, candle da semana passada. Próximo ativo, Pão de Açúcar, PECAR3. Hoje teve uma queda de 3,73%. Um ativo do trap que ativou, isso aqui o candle 194 ativou um trap. Chegou bem próximo do alvo, seria no 3,83. Hoje já devolveu um pouco. Um ponto importante para esse ativo é esperar aqui uma meia 1.8 desse movimento. Então nós temos aqui pelos 60 minutos, traçando aqui do fundo, né, que foi desse movimento agora de alta, seria aqui 100% nos 3,77, meia 1.8 nos R$ 3,39. Eu até havia colocado um pouco mais abaixo nos 3,36, mas que vocês veem o ponto que segurou. É importante o que? Observar se vem aqui nessa região, se deixa um candle interessante. É um ativo que do trap andou, mas era bem complicado de pegar essa operação. Primeiro em relação ao stop, o stop aqui seria de aproximadamente 8%, então stop caro, e principalmente pelo volume, né? O ativo não mostrava aqui um sinal forte, um sinal de acumulação para uma subida mais expressiva. Então isso daqui já deixa um sinal de alerta, né, para esse tipo de operação. Então preferi esperar aqui por uma retração de meia 1.8 ou algum outro tipo de estratégia. Carrefour. Esse daqui, apesar de assim, não ter deixado nenhum sinal gráfico assim, mais expressivo, vocês veem aqui essa alta. Então, tinha comentado, acho que foi no vídeo foi do dia 6, deixa eu ver que dia foi, dia 6. Mas aqui já aparentava, na sexta-feira passada, podia dar um sinal de compra que seria o quê? Esse movimento aqui, justamente no fundo, o estocástico apontando para cima, nessa região, né? Então o estocástico apontando para cima, o volume acima da média e um candle interessante. O que ocorreu no dia seguinte, praticamente perdeu ele, testou o suporte aqui do fundo para ir subir bem até. Então, desse candle, né? Do candle do dia 6, já subiu cerca de 8%, quase 9%. Então, movimento bom em Carrefour. Era também um ativo que seria interessante que fizesse uma meia 1.8 para permitir uma entrada, mas vocês observam aqui já 4 dias com volume acima da média. Então, sinal importante para quem está no ativo. Para quem não está, é interessante aguardar mais um pouco. Um outro ponto importante para o semanal seria o rompimento desse candle 40. Poderia ter deixado outro sinal, né? Stop um pouquinho abaixo. Enfim, passou. Próximo ativo, Cosan, CSAN3. Esse ativo tem
brigar aqui próximo a essa 61.8. É um ativo que um pouco interessante, hoje estava devolvendo um pouco, né? Chegou a bater 16,40, deu uma retomada, fechou em queda de 0,06 e é um ativo para observar aqui. Então, o que seria importante? Quem sabe testar novamente essa região dos 15,85 ou deixar um sinal que deixe o stop um pouco mais em conta, né, na verdade. Porque aqui um stop um pouco mais conservador seria na casa dos R$ 15,74, 5% de stop. De maneira correta seria de 7,73%, que seria na mínima aqui desse candle 193. Então, um pouco caro aqui o stop técnico, né, dele. Em relação ao próximo ativo seria agora Camil, CAML3. Esse ativo, pelo semanal fica até mais interessante, está segurando agora numa retração de 61,8. Hoje esteve caindo mais de 5%, né? Uma queda bem feia aqui durante o início do dia. Então, próximo a essa 61,8, deu uma segurada hoje. Eu até observei pelos 60 minutos, ver se havia deixado sinal. E aqui, uma briga bem forte aqui nessa região. Então, interessante o quê? O que seria que deixasse um candle, quem sabe assim, caísse mais um pouco, mas segurasse, deixasse um martelinho aqui próximo a essa região de 61,8 e o candle já de segunda-feira superasse, deixando aqui uma entrada com stop um pouco mais favorável à operação. Qual era o problema de realizar uma compra aqui quando tocou essa 61,8? Seria justamente posicionar o stop. Então, caso houvesse uma compra aqui no 7,37, no 7,46, que foi justamente a 61,8, o stop provavelmente seria colocado no fundo do movimento. Então, seria um stop bem caro, seria 14%, né? Fugindo assim um pouco das operações que nós buscamos aqui na trend. Então, seria um stop bem caro realmente. Próximo ativo, o grupo Soma 3. Esse ativo também fez um movimento interessante no diário. Então, estava aguardando um trap que não veio aqui nessa região dos 7,15, então deixei o papel de lado. O OBV estava bonito, acabou não ficando, né? Então, teve uma queda. O OBV agora se mostra um pouco até lateral, enquanto o papel continua a queda. E nós tivemos aqui 2 dias sim de alta, 2 dias bons de alta. O que parecia uma recuperada, hoje teve uma queda um pouco mais expressiva de 3,50%, volume acima da média. Mas o interessante aqui é aguardar por uma 61. Pelos 60 minutos você já vê esse movimento. Então, desse movimento de alta, começou nos 5,81 até os 6,41, estaria agora próximo a essa retração de 61,8. Havendo a superação desse candle, destes candles aqui, o que seria importante? Seria um candle que engolfasse tudo isso daqui, então, deixando aqui um sinal um pouco mais expressivo. E candle seguinte comprar com stop aqui no mínimo, isso buscando uma entrada pelo intraday para pegar aqui esse movimento que parece ser de retomada em Soma 3. Próximo ativo, Magazine Luiza, Magalu. Outro ativo que subiu bem nesses últimos dias, aqui chegou a ter uma alta de 4%, depois uma alta de 7%, hoje caiu 4%. Então, o que é interessante aguardar em Magalu seria essa retração de 61,8 também, aqui o papel já com o BV um pouco mais consolidado nessa região, 2 dias com volume em cima da média. Então é importante esperar aqui nesses 1,84 e 1,83 para ver se deixa algum sinal gráfico que permita uma entrada mais vantajosa, mais assimétrica, com um stop técnico reduzido. Próximo ativo, Lojas Renner, LREN3. Esse ativo também havia deixado um trap no diário, até comentei aqui que seria de 190. O 191 superou, ativou o trap, andou praticamente nada depois da ativação, então foi aqui um trap que chegou a subir 2% e depois stop de 3,5%. O stop não foi caro, entretanto correu. E agora, novamente esse movimento, o volume baixo, esse volume não atrai. Mas um ponto importante para acompanhar seria aqui pelo semanal, né? Pelo semanal, se houver esse engolfo, pode até deixar aqui um sinal de
de compra, posicionando o stop um pouco abaixo aqui do corpo deste candle. Mas ainda é algo a ser observado, pelo semanal começa a ficar interessante, o estocástico apontando para cima pode deixar mais um sinal, quem sabe buscar uma compra em lojas Renner. Próximo ativo, Uzi Minas. Esse ativo aqui está deixando engatilhado um trap pelo semanal, que seria este candle 41, né? Que ele tenta perder esse suporte aqui, essa consolidação, esse fundo aqui anterior do candle 12. Então, justamente aqui, tenta perder essa região, segura um pouco, se segurar nessa região. Na próxima semana houver superação deste candle, desta semana, trap ativado, stop no fundo, compra com alvo 2 vezes para cima. Outro ponto importante, estocástico apontando para cima no semanal. Então, o importante é o que? Que deixa um sinal gráfico, que deixa uma estratégia de compra, principalmente aqui no fundo dessa consolidação até no semanal. E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.